Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para essa primeira live do Instituto Patrícia Pio, um instituto que foi idealizado por mim e por um processo maravilhoso que eu passei com a Josi Santana, um processo de branding. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas eu queria trazer um pouquinho da minha história para quem ainda não me conhece. Hoje nós vamos ter uma convidada super especial, que é a doutora Vilma Moredo. Inclusive ela faz parte do instituto e nós duas desenvolvemos um programa que envolve o treino da mente e a nutrição. Então eu vou trazer hoje a Vilma para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a história dela, né, sobre o percurso dela, para que vocês possam sentir com profundidade, né, a competência dessa profissional, dessa especialista. Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Pio, eu sou especialista em desenvolvimento humano. Minha primeira formação foi em medicina veterinária e a partir da medicina veterinária eu pude, né, me aprofundar em neurociências, em epigenética e hoje em dia, né, isso faz mais de 23 anos, hoje em dia eu me especializei em analista comportamental, eu sou terapeuta energética também, consteladora e, enfim, e diante do processo que eu fiz com o meu branding, e a quantidade de treinamentos de liderança, treinamento de desenvolvimento pessoal que eu desenvolvi, já um nome não suportava. Então surgiu o Instituto Patrícia Pio e junto com o Instituto Patrícia Pio nós abrimos algumas vertentes aonde o núcleo é o treino da mente, né? E dois pilares, que é a autorresponsabilização e a ação. Autorresponsabilização pela vida e ação para fazer com que você aconteça, com que o seu sonho aconteça também, né? Então, hoje em dia, no Instituto, nós temos um programa voltado para negócios, onde eu tenho uma parceria com o Hugo Moraes Barros, que se chama Programa Reverse. Então, ele é voltado para empresas, para business, onde ele vai estar conduzindo toda a parte organizacional e eu vou estar trabalhando a parte do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e treino da mente, inteligência emocional e resiliência. Com a doutora Vilma, né, eu vou trazer daqui a pouquinho para conversarmos, é a parte nutricional. Então nós desenvolvemos alguns programas do qual eu vou estar conversando hoje com ela aqui para vocês. E esses programas, eles se chamam Programa Vitality, né? E ela tá chamando, ela já chegou aqui, eu já vou chamar a doutora Vilma. E aí, a partir do Vitality, nós vamos estar trabalhando exatamente a nutrição do dia a dia, a nutrição para esportistas, a nutrição para desinflamar, puerpério, menopausa, né? Então, o link já tá na bio, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá. Além desses dois programas, tem o programa com a Kelly Jabbour, né, quem já me conhece já sabe que a gente já tem alguns anos que nós conduzimos alguns treinamentos energéticos, mas esse programa se chama Emotera, né? Então, ou seja, voltado para um público mais jovem para desenvolver a inteligência emocional, né? Todos esses programas vocês vão estar vendo aqui e vão estar sendo orientados quando vão ser esses programas e claro, e tem o meu querido, né, amigo, o Vitor Diamantino. E o Vitor Diamantino, nós vamos trabalhar um workshop agora, através da consciência financeira e a parte energética também para esse processo, tá bem? Agora eu vou chamar a doutora Vilma, eu não quis me aprofundar muito aqui, porque eu vou estar conversando com vocês, vou estar trazendo todos os especialistas aqui para conversar com vocês, é um time muito forte, todos esses especialistas, eles foram selecionados com muito critério, eu já trabalhei com eles, eu sei da profundidade de cada um, da entrega de cada um, do profissionalismo de cada um, né? Então são pessoas que amam o que fazem e eles têm uma entrega muito positiva para o mundo, né? Vamos esperar a doutora Vilma que ela deve estar entrando, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais, doutora Vilma... um pouquinho mais desse programa que eu desenvolvi com a doutora Vilma, tá?
Então, nós temos o programa 1, que é a nutrição dia a dia, né? Ou seja, são estratégias para que você possa utilizar no seu dia, com a nutrição e com o treino da mente, ok? Tem a parte que nós vamos trabalhar com as pessoas da terceira idade. Então, a nutrição, principalmente com equilíbrio intestinal, que é fundamental também para o treino da mente, né? E para que a mente possa funcionar de forma, não só a mente, como todo o seu corpo possa funcionar de forma equilibrada. Tudo isso visando o emocional, tá, pessoal? No caso, o Instituto, ele traz muito forte esse viés da neurociência, esse viés energético, porque além da medicina, eu tenho formação em terapias energéticas, né? E para qualquer pessoa que estuda neurociência, para qualquer pessoa que estuda epigenética, sabe que nós somos energia, né? Então nós não podemos deixar isso de lado. Então, as pessoas que vêm procurar o Instituto, elas vêm... Ah lá, a doutora Vilma já chegou. Elas têm essa consciência. Nós temos uma responsabilidade com nós mesmos, em primeiro lugar, onde é a individualidade pela humanidade. Se eu não cuidar bem de mim, se eu não cuidar bem do meu mental, se eu não cuidar bem da minha energia, qual mundo externo eu vou estar sendo para o outro, né? Deixa eu chamar a doutora Vilma. Não é? Qual mundo externo eu vou estar sendo para o outro? Como eu controlo as minhas emoções? Como eu utilizo o tempo do outro? Doutora Vilma. Tudo bem? Seja muito bem-vinda para essa conversa, essa apresentação. Ok. Deixa eu desativar aqui os comentários. Vamos lá, seja muito bem-vinda à nossa primeira live. É muito especial tê-la aqui conosco hoje, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre você e sobre o programa que nós desenvolvemos, né? Então, muito bom tê-la nesse programa, tê-la como especialista, né? Não é à toa que você está aqui. Você, desde quando eu te conheci, me impressionou muito o seu profissionalismo. E, além do seu profissionalismo, a mulher incrível que você é. Eu acho que primeiro vem a pessoa, né? Aí depois vem no profissional. Mas o seu profissional também é inspirador. Então, eu quero que você traga um pouquinho quem é a doutora Vilma, quem é a Vilma Moredo. Traz um pouquinho para nós, por favor. Bom, a Vilma Moredo, bom, prazer para todo mundo, né? Primeira vez aqui nesse instituto maravilhoso, com esse programa que a Patrícia me convidou para participar. Com muito orgulho estou participando, porque é um bem, eu acredito, para a humanidade, né? Não é só para uma ou duas pessoas, mas é para a humanidade. É um legado que você está deixando aí, e eu acho isso sensacional. Bem, eu sou nutricionista e tenho algumas especializações. Dentro delas, a que eu considero mais importante é a clínica. Então, a nutrição clínica, ela me favoreceu muito entender o organismo, entender as doenças, né? E perceber que grande parte das doenças que são ativadas nos nossos genes são, principalmente as hereditárias, são pela alimentação. Então, a clínica me trouxe isso. Depois fui fazendo outras especializações, pós-graduação e algumas formações que me ajudaram a agregar nesse meu dia a dia de clínica. Então, não só trazendo a relação paciente e nutricionista, mas também trazendo essa visão da importância da forma emocional, do comportamento, das crenças que essa pessoa ela tem. Por exemplo, muita gente... hábitos, né? Que as pessoas, ou na infância, os pais brigavam na mesa, então a pessoa não gosta de comer X comida porque tem isso lá atrás. Então, eu acabo investigando, fazendo uma anamnese também
comportamental, né? Emocional. Então, tudo isso, assim, vai gerando uma anamnese muito funcional. Uma das minhas formações é em nutrição funcional também, e em que eu consigo avaliar o estilo de vida, o que se passou com traumas, enfim, tudo isso, o sono, né? E o intestino, que para mim também vem logo abaixo, eu diria que está tão importante quanto essa clínica. Perfeito. E me fala uma coisa, desde pequenininha você já sabia que era nutrição, que você ia se formar, enfim, fala um pouquinho da Vilma pequenininha. O que a Vilma queria ser quando ela era pequena? Traz Uma um pouquinho princesa. da Vilma pra gente. Uma princesa. Ai, Na verdade, a Vilma vem, né, de uma família com 5 irmãs. Eu sou a quarta. Meus pais são portugueses, eu sou luso-brasileira. E depois que eu, conforme já tinha uns 7 anos, tal, que você vai registrando mais as coisas, então meus avós migraram para o Brasil, então sempre aquela questão das reuniões à mesa. Então, eu sempre tive muito essa questão, primeiro, familiar. Então, essa felicidade, que é uma emoção também, né? A felicidade está compartilhando momentos de prazer com a comida. Então, eu tenho muita memória olfativa do fular da minha avó nas Páscoas, que ela fazia, que é um pão muito tradicional no norte, principalmente. E aquela delícia, né, de primos e tudo. Mas eu sempre tive muito na minha infância problemas com gases, intestino preso e tal. E isso desde que eu me lembro, assim, tipo 9 anos, 10 anos. Então eu sempre tive, apesar de ter uma alimentação muito boa, minha mãe fazia de tudo pra gente comer, até aquele bucho que eu não gostava. Quando eu levantava de manhã, sentia aquele cheiro, naquela tripa fervendo, eu já passava mal. Então isso eu não comia, mas assim, para você ver que era uma variedade já de alimentos. Então, eu já tinha esse contato. Mas, ao crescer, eu percebi, infelizmente, eu tinha uns 25 para 26 anos, que eu fiz um teste de lactose e eu percebi e tive o diagnóstico que eu trago a doença recessiva. Eu tenho um polimorfismo da enzima lactase no meu corpo. E aí pedi que minha mãe fizesse e tal, e minha mãe também tem. Então, isso é uma questão hereditária. E por algum motivo eu ativei. Então, não é que eu adquiri isso, eu já nasci com essa deficiência. E aí, percebendo o que me fazia mal, tá, eu fui tirando, tal. Então, tanto é que leites e derivados eu eliminei da minha vida há muitos anos. E dessensibilizei meu organismo. E daí eu fui buscar a nutrição como uma base de informação mesmo. E eu fui me aprofundando. E eu percebi quantas pessoas têm o mesmo problema, que a maioria adquire ao longo da vida por maus hábitos. Então, você vai tendo uma sensibilidade muito grande intestinal e você vai criando uma resistência a certas proteínas, né, que você ingere, principalmente do leite. E a lactase, ela fica sempre como uma vilã, mas quem é o maior vilão aí é a caseína do leite. Então, aí depois, quando você dessensibiliza, você volta a introduzir, para quem não tem, como eu, né, que tenho deficiência, o seu organismo consegue responder de novo muito bem. Então, a minha procura pela nutrição foi atrás dos meus problemas, né? Ai, então, que lindo que você trouxe, porque é a sua história de vida, né? E você utilizou em você primeiro, antes de compartilhar com o mundo. É isso. Tudo que eu faço, ainda hoje, eu valido em mim primeiro. Então, se eu tiver que tomar um probiótico, passar para um paciente, eu sei se ele é bom ou não, porque eu validei em mim. Então, assim, é um grau que eu tenho de responsabilidade.
porque eu não sou médica, mas eu tenho a nutrição e por meio dos sinais e sintomas eu consigo avaliar esse diagnóstico nutricional. Então, o olhar que eu tenho para cabelo, unhas, pele, enfim, a língua principalmente, eu consigo ver muitas deficiências nutricionais. Então, eu não dou diagnóstico clínico, mas eu dou diagnóstico nutricional, e isso me fez ver também ao longo do caminho comigo mesma, né? Opa, isso é assim, assim. Aí você começa a ver outras mulheres com a mesma idade e vem surgindo os mesmos problemas. Então, você acaba tendo uma clínica, né? Você vai desenvolvendo isso. Quantos anos você atua nessa área? Olha, eu me formei, na verdade, foi minha terceira universidade. E eu me formei em nutrição em 2010. Então, eu estou formada há 12 anos, né? 12? 14? 12? 14? 14 anos. Exatamente, Nós estamos né? em 2024. E o que é legal, né? Tipo, quando eu tenho a medicina veterinária como minha primeira universidade, né? E depois eu realmente fiz uma universidade voltada para o coaching, analista comportamental DISC, e é impressionante o que a gente traz das outras universidades, o know-how que a gente traz para a atuação que nós temos hoje em dia. Eu acho que isso que me chama muito a atenção quando eu conversei com você. Porque você é uma pessoa que você não, eu vou olhar, eu vou ver. Não, você já olha e você já faz na sua cabeça toda a estratégia necessária, né? Cada indivíduo, ele é único. Então, tem que ser trabalhado na singularidade, né? E aí que vem a individualidade para a humanidade. E nessa questão vem, qual que é o impacto da nutrição para a humanidade? Qual que é a sua visão sobre Olha, isso? a minha visão é a melhor possível. Não puxando a sardinha para o meu lado, mas aquele ditado que a gente tem, que você é o que você come, a pessoa que falou foi muito sábia. Você realmente é. Porque é impressionante como essa parte aqui da boca, ela é responsável por tudo. Então, dependendo do que você ingere, o que você põe para dentro, é o que vai impactar no seu organismo. Então, a nutrição, para você ver, ela é entre todos os cânceres que você tem, estatisticamente, 30% dos cânceres são derivados de mau hábitos, de má alimentação. 30%. Estamos tirando aí tabagismo, alcoolismo, estamos tirando aí cânceres genéticos hereditários, no máximo de 10% só. Então, isso é estatístico, isso já está na literatura. Então, para você ver a importância... Aí nós temos as toxicidades também, né? A poluição, o meio ambiente, mas a alimentação, 30% é muito significativo, né? É muito. Claro que sim. Então, eu vejo ela com um potencial tanto de bom, então, de prosperidade e longevidade, como também de ativação dos seus genes para doenças e para outras coisas, né? Perfeito. E também, assim, você tem o fator emocional com um peso muito grande. Você tem sabotadores, você tem resistências, e isso tudo soma nesse seu dia a dia. E quanto mais idade você tem, mais complexo é você ter certeza que é aquele alimento que está te fazendo mal, inclusive mentalmente. Porque a serotonina, por exemplo, ela é o nosso principal neurotransmissor e precursor da dopamina, da ocitocina, da serotonina, né, e da endorfina. Mas o que acontece? Se você não ingerir alimentos que vêm com um aminoácido que vem da alimentação, a tirosina, ele não consegue ser feito lá no intestino, porque 90% da nossa serotonina é produzida no intestino
por meio dessa alimentação. E aí isso vai repercutir na produção desses 4 hormônios que eu chamo da felicidade, né? Que são os hormônios que fazem, né, você ser feliz. Então, de estar né, good mood, né, de bom humor, você, né, tá sempre sorrindo, enfim. Isso é impressionante, porque isso é literário, é alimentação, né? Perfeito. E tem um impacto muito grande na família, né? Então, ou seja, é um ato de responsabilidade individual a nutrição de cada um, porque, como você já trouxe, a parte realmente da produção dos hormônios da felicidade, se a gente tem uma queda aí, tá? Claro que a gente depois vai trazer também o treino da mente junto com o nosso programa, né? Que é fundamental, esses dois andando juntos, vai realmente... Tudo. Exatamente. Tudo. A gente vai fechar um link. Até me fugiu a palavra agora. A gente realmente vai fechar todas as... agora a palavra me fugiu. Mas a junção da nutrição com o treino da mente vai aumentar muito o potencial de resposta do cliente e do paciente para uma resposta positiva, né? Perfeito. Agora, na sua opinião, qual o impacto na família e a responsabilidade de cada um nutricional com o impacto na família? Você já trouxe algo importantíssimo, que é a mesa, né? Uhum. Ou seja, a mesa que a gente senta, isso trouxe para você, traz aquela nostalgia da felicidade, né? E o impacto da nutrição na família, para você? Primeiro que os pais, eles são responsáveis exatamente para levar o conhecimento palatável para a criança. Então, assim, a criança não quer, mas você tem que insistir até 10 vezes. Na nutrição, a gente, quando aprende a nutrição materno-infantil, é assim. Porque esse paladar, nessa língua dessa criança, vai para o cérebro. E ele simplesmente armazena esse sabor lá no núcleo hipotalâmico dele. Ele armazena. E aí, essa criança, mesmo que ela não repita aquilo, vai repetir essa comida daqui a 2, 3 anos, o cérebro, quando ela colocar, ele reconhece. Então, a importância dessa responsabilidade dos pais. Ou, ao contrário, muitos pais não têm como levar alimentação para os filhos, principalmente no Brasil, que nós temos aí escolas públicas que oferecem alimentação no período escolar. Eu fiz um trabalho muito grande, inclusive eu fui para Brasília falar sobre obesidade infantil, com um trabalho de educação nutricional. E qual que é a importância disso? A criança, quando é o inverso, a criança ela é um multiplicador. Então, ela chega em casa e ela mostra para o pai, mamãe, hoje eu aprendi que o moranguinho na horta, ele é isso, ele é um antioxidante, ele tem vitamina, papapá, o amarelo é beta-caroteno, enfim. A família, ela é um contexto muito importante para os pais levar essa responsabilidade, ou quando essa família não tem esse meio, as escolas públicas, elas, graças a Deus, no Brasil, nós temos esse sistema que funciona ainda, né? E então, essa criança, ela recebe lá e às vezes é a única refeição dela por dia, tá? Às vezes é a única refeição dela por dia, mas ela se torna um multiplicador. Então, independente disso, se a família pode fornecer ou não, a importância desse contexto e não esquecendo a responsabilidade dos pais, porque essa criança, ela adquire esses hábitos na infância, né? E o prazer de estar na mesa é como você, à noite, falar para o teu filho, ensinar ele a rezar pro anjo da guarda, né? Então, você também tem algumas responsabilidades com religião, alimentação, né? Estilo de vida. Então, esse bem-estar, que eu acho muito bacana do teu instituto, que você está abraçando todas essas áreas. E, para mim, é de uma felicidade imensa, porque eu vejo que a família ela é o único vínculo
que o ser humano tem na Terra para ser alguém. É a família. Nossa, pronto, emocionei já. Principalmente nós que estamos longe, né? Gente, Nossa. pega muito falar da família. Porque a gente fala de imigração e isso pesa demais para nós, né? Nossa, eu tenho meu pai e minha mãe longe, então pronto, eu vou começar a chorar aqui. Ah! Mas se você chorar, tá bom, porque você tá liberando, limpando as glândulas aqui Saudades deles. É. Então, vamos lá. Ao longo da sua carreira, né? Qual tem sido a maior contribuição que você tem para promover a abordagem saudável à nutrição? Né? O que te diferencia dos outros profissionais? Eu já dei uma palhinha logo antes de você entrar e já você aqui, né? Mas o que você, na sua concepção, te diferencia de outros profissionais? Primeiro que eu acho que hoje a gente tem a mídia, graças a Deus está aqui, que a gente está levando a informação. Então, primeiro de tudo, eu acho que a informação, ela é super importante, desde que com consciência, porque cada ser ele é individual e único, como a nossa digital. Então, eu não posso ter a irresponsabilidade de virar nas mídias, como hoje ocorre, da pessoa falar, toma o shot de manhã com cúrcuma e limão. Eu passo mal, eu tenho acidez demais. Então, assim, o que eu acho que diferencia? Primeiro, que eu não gosto de ser como todo mundo anda. Eu gosto de fazer diferente. Segundo, que eu tenho muita responsabilidade nas minhas informações que eu passo para o meu paciente. E eu sou bem humana com eles. Então, eu procuro respeitar o tempo deles. Tem paciente que fala, eu não vou conseguir, doutora. Eu não consigo. Não é o tempo dele. Porque para você chegar na nutricionista, você sabe que você vai ter que mudar alguns hábitos. Claro que você não vai ser... Eu não sou restrita a nada. Mas se ele vier, por exemplo, o meu médico falou que eu não posso mais beber álcool, é diferente. Então, vamos tentar fazer uma estratégia diferente. Meu colesterol está alto. Então, mas tudo é muito direcionado à nutrição. O nutricionista, ele olha aquele paciente como um todo. Então, ele vê aquilo e respeita os limites dele. E ele é diferente do outro. O outro que saiu ali é totalmente diferente. A absorção, os gostos, tudo é diferente. Então, a gente precisa ter isso. Eu acho que isso, eu considero para mim um diferencial. E eu não abro a minha gaveta e faço um cardápio igual para todo mundo. Eu faço muito dentro do que ele está precisando. Suplementação, se os exames estão mostrando que ele precisa ser suplementado, ele vai ser. Então, eu procuro levar a informação, entende? Eu procuro dar o melhor de mim, porque não adianta, todo mundo é diferente, né? Você vai reagir de uma forma e o meu foco é essa pessoa ter uma vida saudável, né? Pelo menos ter saúde, que é isenção de doenças, mas ter uma qualidade de vida, um estilo de vida. Então, eu procuro mostrar isso, né? Essas coisas. Perfeito, é isso mesmo, é individualidade, respeitando cada um na sua individualidade, né? Agora eu tenho uma frase para você. Você já falou sobre isso um pouquinho antes, né? Que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento, né? Ou seja, é uma frase de Hipócrates, né? E é o que você trouxe. A gente tem o poder mesmo de fazer escolhas, de ligar e desligar os nossos genes. E aí vem a autorresponsabilização, né? Agora, o conhecimento pela nutrição e o que isso faz é importantíssimo. E eu vejo isso também. Eu tive uma base de nutrigenética, nutrigenômica, e as pessoas precisam ter mais critério, ter mais conhecimento. Sim. Eu procuro trazer sempre nos meus processos um pouquinho da alimentação para elas começarem a ter algum hábito. Mas agora com você vai ser muito melhor. E a palavra daqui é superar as expectativas que fugiu de mim. Então, você juntar a nutrição com o treino da mente vai superar todas as expectativas. Né? Porque a forma que eu trabalho também, cada um é individual.
né? Não existe uma fórmula pronta para uma pessoa. O estímulo vai de cada um. Mas é muito importante trazer que a autorresponsabilização ela é imperativa para esse processo e a ação também. Então, as pessoas que passarem pelo processo, elas vão entrar em ação, elas vão ser conduzidas para um processo de ação, para que elas possam ter o resultado, mas adquirindo a autorresponsabilização também, né? Ou seja, melhores seres humanos, humanizando o mundo, né? Então, esse é realmente o centro do Instituto. Doutora Vilma Moura, fala uma coisa para mim. Se você pudesse deixar uma frase agora que aparecer em todos os outdoors do mundo relacionada à nutrição e a bem-estar, qual que seria a sua mensagem? Perigoso, né? Falar. Eu acho que eu diria que seja a sua melhor versão, né? A gente tem que procurar sempre. Eu acho que a gente tem que evoluir, independente de que a filiação que você tem religiosa, independente do que você acredita, eu acho que a gente precisa buscar essa conexão interna, que é onde vai trazer esse conhecimento de quem é você, e isso o nosso programa traz com o teu trabalho, né? Então, ele vai buscar lá, então, essas emoções, essas crenças todas, e quando você parte para isso, você cria, você se transforma numa versão melhor. E eu acho que é isso o sentido. A gente sempre pensa, então eu deixaria essa frase, né? Seja a sua melhor versão, seja o melhor de você. Ai, gratidão imensa pela sua participação nessa live incrível, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre essa especialista tão querida que entra, né, para o IPP, para o Instituto. E quem tiver qualquer dúvida, vai no link da bio, tem um formulário lá para preencher. O nosso programa se chama Vitality, né? Então, nós passamos por vários processos. Então, tem o dia a dia, tem para terceira idade, tem para puerpério, todos com treino emocional e treino da mente, tem para esporte e tem para desinflamação, né? Ou seja, o processo de perda de peso, né? Então, passa por um processo de desinflamação muito sério com a doutora Vilma também. Então, você vai ter o suporte nutricional e o suporte da mente. O suporte da mente vai ser trabalhado com profundidade, porque eu verticalizo o conhecimento através da neurociência, da epigenética e do autoconhecimento. E os dois andando junto, é isso que vai superar todas as expectativas que eu tinha perdido essa palavra lá um pouquinho antes. Doutora Vilma, voltamos mais vezes. Obrigada, Quero mais muito vezes. que você traga mais conhecimento para o pessoal. Muito obrigada. Um grande beijo. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Tchau.